Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos à nossa sala de aprendizado. Eu sou Dalton Vieira e explicarei neste vídeo como identificar e tirar proveito do padrão gráfico chamado triângulo simétrico. O que é o triângulo simétrico? É um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão do preço durante um determinado período. Mas como ocorre a formação do padrão? O triângulo simétrico é formado por no mínimo dois topos descendentes e dois fundos ascendentes. Os topos são ligados por uma linha diagonal descendente que funciona como resistência. Os fundos são ligados por uma linha diagonal ascendente que funciona como suporte do padrão. Após traçar as linhas, é possível verificar melhor a formação do triângulo simétrico. Quais são as principais características desta formação gráfica? Primeiro, o rompimento da linha de resistência ou suporte tende a ser a favor da tendência do preço que antecede a formação do triângulo. Visto isso, qual a tendência que antecede o triângulo apresentado? Excelente! Tendência de alta devido aos topos e fundos ascendentes. Neste caso, a maior probabilidade é que ocorra o rompimento da resistência do padrão para dar continuidade à tendência anterior. E se a tendência que antecede a figura for de baixa, o que tende a acontecer? Correto, o rompimento do suporte. Outra importante característica é a projeção do padrão. A projeção nada mais é que o objetivo de alta ou baixa que o preço pode atingir após romper uma das linhas diagonais. E como é calculada esta projeção? Simples. Basta pegar a altura do triângulo, diferença entre o topo mais alto e o fundo mais baixo do padrão e projetá-la após o rompimento da linha diagonal que foi superada. O objetivo é ter uma ideia até onde o movimento do preço pode chegar. No exemplo, suponhamos que a máxima do topo mais alto é R$ 20 e a mínima do fundo mais baixo é R$ 16. Neste caso, a altura é R$ 4. No rompimento da linha diagonal descendente, projeta-se a altura do triângulo. Como o rompimento foi em R$ 18,50, a projeção de alta estará em torno dos R$ 22,50. Mas o que é o tão falado rompimento? Basicamente é o movimento do preço que supera a linha de resistência ou suporte deste padrão gráfico. O rompimento é considerado válido quando há pelo menos um fechamento acima da resistência ou abaixo do suporte. Além disso, quais são os fatores que aumentam a importância do rompimento? Primeiro, duração. Quanto maior o período em que o preço fica oscilando dentro do triângulo sem conseguir superar as linhas de resistência e suporte, mais significativo tende a ser o rompimento, ou seja, aumenta a probabilidade de atingir a projeção de alta ou baixa. Segundo, volume. Um volume acima da média no rompimento aumenta a chance de continuar o movimento responsável pela superação da resistência ou suporte. Vale destacar que o volume costuma diminuir durante a formação do triângulo simétrico. Como tirar proveito deste padrão gráfico? A estratégia mais utilizada pelos analistas é a compra após um fechamento acima da linha de resistência. A realização do lucro ou venda acontece quando o preço se aproxima ou alcança a projeção de alta do triângulo. É importante ressaltar que alguns analistas também realizam operações de venda após um fechamento abaixo da linha de suporte. Vamos a um exemplo prático de como tirar proveito deste padrão. No gráfico diário da CEMIG 4, observe que após o primeiro topo e fundo destacados, houve a formação de um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais alto que o anterior. Ao traçar uma linha diagonal ascendente ligando os fundos e uma descendente ligando os topos, torna-se simples a visualização do triângulo simétrico. Repare que o candle destacado pelo ponto A foi o responsável pelo rompimento da resistência do padrão, visto que fechou acima da linha diagonal. O volume acima da média no rompimento aumentou a chance de continuar o movimento de alta que superou a resistência, proporcionando assim uma boa oportunidade de compra do ativo. Repare que o movimento de alta após o rompimento alcançou o objetivo, ou seja, a projeção de alta determinada pela altura do triângulo, gerando uma ótima chance de colocar o lucro no bolso. Parabéns!
Você concluiu mais uma etapa. Espero sempre contar com a sua presença na nossa sala de aprendizado. Muito obrigado!